Fim de jogo na Arena do Grêmio, Corinthians 1 e Grêmio 0. Gente, eu não tenho idade pra isso mais não, de verdade. Eu não tenho idade pra isso mais não. Cara, o futebol... O que eu vou falar do futebol, né? No jogo passado, Corinthians e Atlético Mineiro, eu fiquei extremamente irritada. E nesse jogo em específico, de verdade eu não consigo reclamar de um jogador do Corinthians. Não consigo achar ruim algum jogador do Corinthians nesse jogo em específico. Talvez se for para falar de um lance, nesse lance que teve ali, que já estava nos acréscimos ali, que o Juan Oliveira tomou uma tomada de decisão, demorou para tocar a bola, tinha o Romero embaixo, tinha o Mosquito em cima, para quem sabe tentar tentar fazer o segundo gol e definir a jogada. Mas no mais, cara, eu de verdade eu não tenho do que reclamar, né? E é difícil isso acontecer pra mim num jogo do Corinthians, né? Num jogo com... Vamos tentar voltar no início, né? Que, cara, eu não tenho nem raciocínio pra falar, porque eu achei que meu coração ia sair pela boca nesse jogo, porque, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tentar recapitular aqui, né? Cara, surpreende a escalação do Corinthians, que a gente vê um Mano Menezes que sempre joga numa linha de 4, iniciando com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros ali, com Gil no banco, né? Então ele inicia com Bruno Mendes, Veríssimo e Caetano, cara, né? E o Matheus Bidu, Fagner, Cássio, né? Completando a linha defensiva do Corinthians. Né? Então, o que mostra, né, quando inicia o jogo do Corinthians, que o Corinthians vai ser um time que vai ir pro ataque, né? Um time ofensivo. Detalhe também, né? Ele deixou o Yuri Alberto no banco, né? Os dois jogadores de ataque do Corinthians eram Wesley e Romero. Então, tipo assim, foi uma mudança, se a gente parar pra pensar, meio que radical, vamos dizer assim, né? Coisa que dificilmente acontece, dificilmente alguém tira o Yuri Alberto, dificilmente alguém tira o Gil, e o Mano Menezes apostou nisso, né? O Mano Menezes apostou em jogar contra o Grêmio para tentar pontuar, para tentar sair, quem sabe, com um empate ou com uma vitória. Essa era a proposta do Mano Menezes. Só que aí logo de início a gente perde um jogador, mas antes a gente tem que voltar, né, pro lance crucial do jogo também, que foi o não pênalti marcado em cima do Matheus Bidu. Pênalti claríssimo, claríssimo. E aí mostra como que a CBF é uma vergonha, como que a CBF é um lixo, como que esse árbitro dentro de campo, acho que o nome dele é Rodrigo, não, se eu tiver errado aqui vocês me corrigem, mas o nome dele é Rodrigo, acho que é Rodrigo, deixa eu ver, até anotei aqui, acho que é isso mesmo, Rodrigo, e o Rafael Traz é o árbitro de vídeo, né? O Rafael Traz que poderia chamar para analisar o lance, porque foi nitidamente pênalti no Matheus Bidu. E aí é claro que a gente fica no e se, poderia ter sido pênalti, o jogador errar, acertar, poderia ter feito, e mais com o gol do Romero seria 2-0, não sei, né? Poderia, se tivesse marcado o pênalti, talvez o Bruno Mendes não seria expulso, né? Mas se o VAR chamasse, eu acho que aí se o VAR acabasse chamando, aí ele provavelmente seria expulso também, né? Daria o pênalti, mas e o Bruno Mendes seria expulso. Porque a expulsão do Bruno Mendes foi merecida, né? Primeiro que o Bruno Mendes não teria que ter entrado tão forte no jogador com a sola do pé no meio de campo, num lance de meio de campo, né? O Bruno Mendes que eu elogiei no jogo anterior. E nesse ele faz isso logo nos primeiros minutos. Então foi um lance que prejudicou o Corinthians. Prejudicou o Corinthians e poderia ter prejudicado mais com o resultado. Só que esse foi um jogo que aconteceu o improvável, a gente pode colocar assim, porque se você olha na tabela antes do início da partida começar, você imagina que o Corinthians vai passar sufoco, você já entra meio que... como eu falei, se o Corinthians conseguisse um empate contra o Grêmio, para mim seria maravilhoso, pelas circunstâncias do futebol do Corinthians, pelo que o Corinthians apresenta nos últimos jogos. E não, o Corinthians conseguiu uma vitória, né? Uma vitória, uma senhora vitória, que eu acho que essa em específico, de todos os jogos do Corinthians aí, dos últimos jogos, pelo menos dos últimos 10 jogos do Corinthians, eu acho que a gente pode colocar essa vitória como a cara do Corinthians. E o que eu quero dizer com isso, né, em relação à cara do Corinthians?
com os jogadores, com a postura dos jogadores do Corinthians, né? Eu sempre reclamo quando o time vai lá, faz um gol e recua. Nesse caso, a circunstância era diferente. Então o time tinha que ficar recuado porque o time tinha um jogador a menos logo de cara. E a diferença desse Corinthians para um Corinthians do que jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a gente viu um time que soube sofrer e que os jogadores se entregaram, todos eles. Todos, de verdade, eu não consigo reclamar de um jogador. Eu não consigo reclamar do Fagner. O Fagner se entregou pra um caramba nesse jogo, defensivamente. Não tem como falar ofensivo porque o time não atacou. Não tinha como o time atacar. Mas o Fagner entregou. Que partida, puta que partida do Veríssimo. Que partidaça do Veríssimo. Que partidaça do Caetano. Pô, você vê o Caetano não baixando a cabeça pra um Soares, batendo de frente com os jogadores. Cara, o Lucas Veríssimo, cara, como me encanta o jogador do Lucas Veríssimo no sentido de ser aquele cara que o Corinthians não tinha. Que é um líder, que é um cara que vai lá, bate de frente com o árbitro, que reclama o tempo todo, que tá ali, tá em cima da jogada, sabe? Que mostra que ele vestiu a camisa do Corinthians e mostra que sente o jogo. E que se preocupa, né, com os lances e tudo mais, e tá em cima, tá gesticulando. Não é aquele jogador que baixa a cabeça e aceita, como a gente vê muito nesse elenco do Corinthians. Cara, o Lucas Veríssimo me surpreende muito essa postura que ele tem de líder. Né? O Caetano, pra mim, fez uma partidaça do Caetano. É até difícil você escolher o craque do jogo, né? O Matheus Bidu, pra mim, também fez uma boa partida, né? Como eu falei, eu não consigo reclamar de ninguém. Não consigo reclamar de ninguém, porque eu acho que o time teve uma entrega, teve a entrega que a gente vive pedindo, né? Vive pedindo essa entrega, cara. Vive pedindo, e os caras hoje parece que... sei lá, não sei, alguma, né, o que tinha na cabeça deles no jogo contra o Atlético Mineiro mudou ali pra esse jogo em específico contra o Grêmio. Maicon, partidaça do Maicon, talvez o que menos jogou ali, acho que no primeiro tempo, dá pra colocar, acho que foi o Wesley, mas é compreensível também porque a proposta, né, era o Wesley atacar, só que aí com a saída, com a expulsão do Bruno Mendes, o Wesley acaba perdendo a função dele, né, então tendo que ajudar defensivamente, e o Wesley não tem nem corpo pra ajudar o time defensivamente, né, e outro jogador que pra mim, se colocar no top 3 aí, o destaque é o Romero também, né? E olha só, que eu sou uma crítica do Romero inúmeras vezes, mas que partida do Romero, que entrega do Romero, de você ver o Romero no segundo tempo, mesmo assim, mesmo cansado, mesmo meio que correndo igual quando você tá jogando ali um PES, um FIFA, que o jogador não aguenta mais, você vê o cara morrendo ali em campo, correndo, mesmo assim ele tentava e ia, e lutava. Pô, né, a malandragem do Romero também, de saber que o time precisa parar o jogo, tentar esfriar um pouquinho, ganhar tempo. O Cássio também. Então, tipo assim, cara, esse foi um jogo de Corinthians. Um jogo que cara, se esses caras jogar assim, nessas próximas rodadas que tem, nessas últimas rodadas, eu consigo ter um pingo de esperança com o Corinthians. Então, eu queria fazer esse pós-jogo muito mais pra elogiar mesmo a postura do time, pra elogiar os jogadores, né? O Corinthians faz o gol com o Romero, né? Quando o Grêmio tava atacando mais, o Corinthians ficando mais com a bola. A verdade é que o Grêmio arriscou chutar bastante de fora da área, né? Aquele chute rasteiro ali, o Cássio sempre pegava. Não chegou nem a dar rebote ali em nenhuma jogada, não houve nenhum lance assim, de perigo pro Grêmio. Tipo, o Grêmio ficou mais com a bola, mas não conseguia ser efetivo em cima do Corinthians. E aí, numa jogada ali, o Lucas Veríssimo brilhantemente, né? Em vez de tentar só se livrar da bola, ele dá uma assistência pro Romero, e o Romero vai lá e completa e faz o gol do Corinthians, 1-0 Corinthians, mesmo com um jogador a menos. Num jogo que, tipo, parecia ser improvável, né? Que no momento que o Bruno Mendes é expulso, você começa a pensar que o empate seria lucro, seria maravilhoso. Aliás, antes mesmo, tanto 11-11 para mim seria lucro, um empate, embora eu acho que quando tava com 11, o Corinthians começou bem. Claro que foram poucos minutos ali pra gente avaliar o jogo, mas o Corinthians começou bem nos minutos iniciais ali. O que mais eu queria falar, né? Aí o Mosquito, pra mim, entrou bem também. Quem mais? O Mosquito, o Juan Oliveira, eu acho que entrou bem só. Eu acho que é o único lance que eu tenho pra reclamar é aquele mesmo em relação do Juan Oliveira. Teve um lance do Romero também, que o Romero teve a oportunidade de chutar pro gol ali, chuta lá na PQPA, lá e Yuri Alberto, mas o Romero a gente tem que perdoar em relação a isso, né? Porque foi o cara que nos deu o gol e que brigou ali brigou muito no jogo. Fagner, já falei, cara, eu elogiei o Fagner.
Matheus Araújo também pra mim entrou muito bem. Cara, olha pra você ver, né? No segundo tempo já, o Matheus Araújo ele recebe a bola e tem um entendimento de que o jogo tá acabando, de segurar a bola, né? Aquela coisa que a gente não viu naquele jogo. Agora eu não me recordo qual jogo que foi, que o Corinthians tomou um empate. Foi tantos jogos que o Corinthians tomou empate, né? Mas que o Corinthians não teve a malandragem de segurar a bola, né? De prender a bola ali no seu campo de ataque. E o Matheus Araújo conseguiu fazer isso. Então, cara, de verdade, hoje eu não consigo reclamar. Puta que pariu, mano. A gente conseguiu uma vitória contra o Grêmio lá. Ai, mano, o improvável aconteceu. O futebol é lindo, maravilhoso. Carlos Miguel entrou bem também. Ah, meu Deus do céu. Enfim, né? E pra completar, a arbitragem é um lixo. O cara, principalmente depois do lance da expulsão do Bruno Mendes, aí sai distribuindo cartão pra todo mundo, deixa todo mundo pilhado. Parece que no intervalo o Alessandro, né, quis invadir a cabine do VAR, coisa desse tipo ali. Que engraçado, né? Esperou chegar a essa altura do campeonato pra mostrar indignação. Vocês não vão emitir notinha, não? Né? Agora querem se mover, agora querem dizer que está revoltado com a arbitragem, né? Vocês que abrem né? Você, Duílio, você, Alessandro, que abre a perna para a CBF, né? Porque se tivesse peito mesmo, reclamaria da arbitragem há muito tempo, E eu digo mais, é que eu não falo só pro torcedor do Corinthians, eu falo pro torcedor de todos os times. A arbitragem no Brasil é uma vergonha, a CBF é um lixo, Esse campeonato brasileiro é ridículo. Eu não tô falando de lance só do Corinthians, de todos os times tem um lance escroto, ridículo nesse campeonato, ridículo. E sabe o que é pior? Vai ser assim na temporada que vem, vai ser assim, e vai continuar, e vai persistir, enquanto não profissionalizar, vai persistir, e vai continuar dessa maneira, cara. Cara, é impressionante, mano, é impressionante. Quanto mais tecnologia parece que tem, mais lixo consegue ser a arbitragem no Brasil. Eu fico pensando, será que se pegar os caras da UEFA lá, pegar e assistir esses lances todos de arbitragem, esses erros grotescos que acontecem no Brasil, será que os caras olham um negócio desse e falam assim, mano, cara, não é possível. Enfim, né? O Corinthians foi prejudicado, mas conseguiu dar a volta por cima em relação a isso. A gente saiu com uma vitória extremamente importante. E eu sofri pra um caramba. E... cara, com 30 anos, meu coração já acelera. Cara, parecia aquele jogo de... sei lá, final de Copa do Mundo. Meu Deus do céu. O Corinthians soube sofrer. E... conseguiu a senhora vitória. Ai, meu Deus. Né? Se você analisar com o jogo do Atlético Mineiro, né, que a gente empatou com esse, pode falar assim, 4 pontos, né, seria lindo, maravilhoso, mas, né, a gente imaginava que contra o Atlético seria mais fácil, com o Grêmio seria praticamente difícil, mas futebol é isso, futebol nos surpreende, tanto de forma positiva como de negativa, e... ai, Corinthians, mano! Romero, nunca critiquei o Romerito, melhor que o Roberto, de longe a entrega do Romero. Portanto, pra mim, cara, é difícil escolher, mas eu vou ficar com o melhor em campo, Romero. Em segundo colocado, Lucas Veríssimo. E em terceiro, Caetano. Os melhores em campo do Corinthians. E o pior, dá pra colocar o pior, o Bruno Mendes, por conta do que ele fez? Pode ser, mas vamos colocar o Bruno Mendes por conta que ele fez, embora tenha tido o pênalti antes ali, mas acabou comprometendo também o que o Bruno Mendes acabou fazendo ali, né? Enfim, esse foi o pós-jogo, a gente pode respirar um pouquinho, agora vai ter data FIFA, né? Próximo do jogo do Corinthians, se eu não me engano, é contra o Bahia? É contra o Bahia? É, contra o Bahia. Né? Acho que é. Depois da data FIFA. Enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma moralzinha, ajuda a gente a chegar a 20 mil inscritos, vai fortalecer demais. E deixa o like também e comenta o que você achou desse jogo. E vai Corinthians, Corolho, é nóis, respeita as minas.